Bom, terceiro ano, aula 8, a gente começa agora a abordar a Revolução Russa. Então, terminamos a Primeira Guerra Mundial, vamos para a Revolução Russa. Aí, como vocês percebem no material, a gente vai trabalhar os antecedentes da Revolução. Então, o contexto pré-revolucionário, ou seja, a conjuntura histórica que vai desembocar na Revolução. Vamos adiante com o material. Conteúdos e objetivos. Então, conteúdo, Revolução Russa, o contexto pré-revolucionário, objetivos, elaborar hipóteses sobre a Revolução Russa a partir do contexto pré-revolucionário, compor argumentos sobre as condições políticas, econômicas e sociais da Rússia czarista, tendo em vista os seus desdobramentos. Agora vamos para as leituras, então foco no conteúdo. A Rússia pré-revolucionária em fins do século XIX e início do século XX, o Império Russo era governado por um monarca absolutista, o czar Nicolau II, da dinastia Romanov, e a maior parte de sua população, cerca de 85%, vivia no campo. Os camponeses, os mujiques, eram explorados pelos senhores rurais e enfrentavam miséria e fome. Continua. No contexto do capitalismo europeu ocidental, o Império Russo era considerado um dos países mais pobres e atrasados. Camponeses e operários viviam em situação de extrema pobreza, e apenas um pequeno grupo, formado pelos senhores rurais, o alto clero da Igreja Ortodoxa Russa, a aristocracia imperial, os militares de alta patente e empresários do comércio e da indústria, usufruía das riquezas do Império. Revoltas e greves eram constantes, apesar de serem duramente reprimidas pela polícia czarista. Vainfas, 2018. Império Russo em crise. Apesar de possuir enormes recursos naturais, a Rússia era um país pouco desenvolvido. Mais de 80% da população trabalhava no campo, utilizando técnicas agrícolas arcaicas. A servidão só foi extinta em 1861. Contudo, mesmo livres, os trabalhadores rurais continuaram sob o domínio dos grandes proprietários, sujeitos à pesada carga de tributos. Na última década do século XIX, o governo russo incentivou os investimentos estrangeiros no país, com o objetivo de encorajar os empreendimentos industriais. Belgas, ingleses, alemães, em especial, os franceses abriram grandes empresas industriais em São Petersburgo, Moscou e Kiev. Ferrovias foram construídas, interligando distantes regiões do Império. Continua. O desenvolvimento industrial, contudo, não melhorou a vida da população russa. Longas jornadas de trabalho, baixos salários, proibição de greves e de sindicatos atormentavam os operários. Havia ainda crises periódicas de abastecimento, pois a maior parte da produção agrícola era destinada à exportação. A insatisfação social tornou propícia a difusão do socialismo entre a população. Domingues, 2009. A inteligentsia revolucionária russa. O contexto social e político contribuiu para a difusão no Império Russo de diversas interpretações do pensamento marxista sobre a superação do capitalismo por meio de uma revolução operária, e para a formação de diversos agrupamentos e organizações políticas, entre os quais o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDRI, fundado em 1898. Inteligentsia, no caso específico, a classe dos intelectuais revolucionários na Rússia czarista, sua vanguarda política. Continua. Em virtude das discordâncias sobre a natureza da luta contra o czarismo, formaram-se duas correntes no interior do POSDRI. De um lado, os mencheviques, minoria, defendiam que a burguesia deveria tomar o poder e instaurar uma república que promovesse reformas econômicas e sociais para desenvolver o capitalismo. A transição para o socialismo ocorreria de forma gradual. Do outro lado, os bolcheviques, maioria, acreditavam que a solução seria uma revolução proletária conduzida por uma organização de revolucionários profissionais, centralizada e submetida a uma rigorosa disciplina. Braik, 2020. A partir da leitura das fontes no slide a seguir, analise o questionamento. Como as condições sociais descritas pela petição ao czar e no texto historiográfico, caracterizadas pela coexistência de setores industriais avançados e condições de trabalho precárias, bem como as tensões nas áreas rurais e movimentos grevistas urbanos, contribuíram para o processo revolucionário na Rússia?
Registre suas reflexões. Bom, novamente aí chegamos num ponto onde haverá análises de fontes. Com os cadernos, façam seus registros, observem as fontes. Vocês estão controlando o tempo aí dessa gravação, tá? Então, vamos adiante. Reflexões. Fonte 1. Pedido do povo russo. Senhor, nós, os trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, filhos e velhos desamparados, vimos a vossa presença implorar justiça e proteção. Estamos na miséria, oprimidos e tratados como escravos obrigados a tolerar pacientemente sua situação e silenciar. Até agora tudo suportamos, mas sofremos cada vez mais a miséria, a ausência de direitos e a ignorância, fruto da tirania e da arbitrariedade. Senhor, chegamos ao limite de nossa paciência. Preferimos morrer a prolongar este sofrimento insuportável. Paramos de trabalhar e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Eles recusaram e também consideraram ilegal nosso desejo de reduzir a jornada de trabalho para 8 horas diárias, de estabelecer um salário mínimo, de melhorar as condições de trabalho. Mandai que se façam eleições para uma Assembleia Constituinte, sob a forma de sufrágio universal, secreto e igual. É o nosso pedido mais importante. Petição ao Czar Nicolau II, São Petersburgo, 1905. Valadares, Berbel, 1994. Fonte 2. O tempo das crises da Rússia dotava-se de importantes setores industriais, mas continuava apresentando, às vezes aprofundando, desigualdades gritantes. Ao lado do que havia de mais moderno no mundo de então, como as indústrias de instrumentos de precisão de São Petersburgo, persistiam condições de trabalho dignas da primeira grande revolução industrial, ocorrida em fins do século XVIII. Progresso e atraso, combinando-se mutuamente num processo de desenvolvimento desigual e combinado. O império agigantava-se, mas era um gigante com pés de barro. Fermentavam, por isso mesmo, as insatisfações e os ressentimentos. E explodiam, periodicamente, revoltas nas áreas rurais, tomando às vezes a forma de movimentos de massas, como na conjuntura que precedeu a abolição da servidão, agitando o fantasma de uma guerra camponesa. Desde os anos 1880, movimentos grevistas nas cidades indicavam que os mujiks migrados dos campos e transferidos para as fábricas davam demonstrações de impaciência. É nesse quadro social que se formarão as tradições da inteligentecia revolucionária russa. Reis Filho, 2005. Então, pessoal, agora é a correção. Como eu acredito que vocês estão com os cadernos fazendo os registros, façam aí, né, os seus registros, análise desse material, e agora a gente vai para a correção. Então você dá uma pausa se você não terminou de fazer as suas anotações, antes de dar sequência nesse material aqui para ver a correção, ok? Então, vamos lá, continuando. 2005. Correção à petição ao Czar Nicolau II em 1905. Fonte 1. Reflete as profundas tensões sociais, econômicas e políticas na Rússia pré-revolucionária. As demandas por melhores condições de trabalho, redução da jornada e salário mínimo evidenciam a insatisfação generalizada da população, enquanto a solicitação de eleições para uma Assembleia Constituinte reflete anseios por mudanças políticas e representativas. O descaso das autoridades e patrões para com essas reivindicações alimentou o descontentamento social, tornando-se um precursor importante para a Revolução Russa de 1917, quando as tensões acumuladas culminaram em transformações políticas e sociais significativas. O texto historiográfico explicita a situação social, caracterizada por contrastes. Embora o país contasse com setores industriais avançados, como as indústrias nas grandes cidades, como São Petersburgo, as condições de trabalho precárias revelavam a disparidade entre progresso e atraso, observadas nas desigualdades sociais marcantes e constantes tensões no Império Russo. A expressão gigante com pés de barro sugeria que, apesar do crescimento aparente, ainda que com capital estrangeiro, existiam vulnerabilidades subjacentes.
Essas condições sociais tumultuadas contribuíram para a formação da inteligentsia revolucionária russa, que trouxe a base intelectual e política, preparando o terreno para os movimentos revolucionários, que culminariam na Revolução Russa de 1917. Bom, aqui a gente retoma o foco no conteúdo. Vamos passar para análise, né, leitura de textos. O ensaio geral. Em janeiro de 1905, um processo revolucionário com ampla participação eclodiu na Rússia. Esse conjunto de revoltas ficou conhecido como Revolução de 1905. Revoltados com os baixíssimos salários, enfrentando fome e frio, 200.000 operários entraram em greve em São Petersburgo. Carregando estandartes com imagens de santos, concentraram-se pacificamente em frente ao Palácio de Inverno, sede do poder na Rússia, pedindo pão e paz. Continua. A polícia czarista abriu fogo contra a multidão, causando a morte de 92 pessoas e deixando milhares delas feridas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. As greves operárias e as revoltas camponesas se multiplicaram a partir de então. Continua. Bom, aqui imagem, uma representação artística aí do que foi o Domingo Sangrento. Então podem ler ali, ó, soldados bloqueando o portão de Narva no Domingo Sangrento, 1905. Representação artística do Domingo Sangrento em São Petersburgo. Preciso de um trava-língua aqui para ler isso. Vamos lá, continuando. Em uma pequena cidade perto de Moscou, os operários criaram uma forma de organização original, em que os trabalhadores eram eleitos por seus colegas de fábrica, mas sem mandato fixo e podendo ser destituídos a qualquer momento. O exemplo do Conselho Operário ou Soviete se espalhou pelo país e centenas deles se formaram. Os sovietes mantinham operários, soldados e camponeses informados da situação política e dos últimos acontecimentos. Continua. Outro episódio que marcou o ano de 1905 foi a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin, que ocorreu no mês de junho. Eles reivindicavam melhores condições de trabalho nos navios de guerra e promoções por mérito. O Potemkin estava sendo transferido da frota do Mar Negro para apoiar as forças na guerra russo-japonesa. Continua. A guerra russo-japonesa a esse caldeirão de contradições do Império seria adicionado o fator crítico de uma guerra aventureira contra o Japão, pelo controle de uma vasta área de influência nos confins da Ásia, compreendendo a Manchúria, no nordeste da China, e a Península Coreana. Iniciada desde 1904, a guerra foi um desastre. Com tropas mal preparadas, desinformadas, tendo subestimado os inimigos, considerados inferiores, num teatro de operações longínquo, a Rússia acumulou derrotas catastróficas, navais, Port Arthur e Tsushima, e terrestres, Mukin. Desenvolvendo-se longe das fronteiras, era impossível apresentá-la como de defesa nacional, e assim a guerra não mobilizou ou comoveu a sociedade. Mas produziu efeitos deletérios, elevação do custo de vida, desorganização dos transportes e do abastecimento, intensificação da repressão, sem contar os mortos, os feridos, os traumas, o cortejo de sofrimentos que acompanha todas as guerras. A guerra acirrou as contradições, alimentou o descontentamento, fermentou a revolução. A partir de um certo momento, ela parecia verdadeiramente incontrolável. Reis Filho, 2003. Nesse cenário de revoltas, o czar se comprometeu a convocar um parlamento ou Duma e mostrou-se disposto a atender a uma reivindicação comum a todos os partidos políticos, a elaboração de uma constituição para o país. Deputados foram eleitos pela população para formar um parlamento, mas, com o recuo dos movimentos reivindicatórios, o czar suspendeu os trabalhos da Duma, demonstrando sua feice autoritária. Vainfas, 2018. Leia a fonte no slide a seguir e assista ao vídeo sugerido para realizar sua análise. Registre. Quais foram as repercussões políticas e sociais dos eventos de 1905-1906, segundo o texto e a caricatura, considerando as restrições impostas pelo czarismo, assim como o papel dos sovietes, durante o período? Bom, então aí acessem esse QR Code ou esse link para ter acesso a o vídeo
explicativo de todo esse material que vocês já escutaram, já acompanharam a leitura. Vamos dar sequência aqui, mas antes eu vou voltar um slide para vocês observarem. Aqui nesse espaço seria a Duma, né, o que é uma espécie de parlamento. Então, um parlamento seria o local onde você cria leis. No Brasil seria a função do Congresso Nacional, onde a gente tem deputados e senadores. Então aqui é a cerimônia de abertura do parlamento russo. Ali o czar dentro da Duma. Mas vamos adiante aqui. Texto 1. A Revolução de 1905 durante 14 dias, de 19 de dezembro de 1905 a 2 de janeiro de 1906, isolados, os operários controlarão a cidade e resistirão às investidas do exército. Serão, por fim, esmagados. Terminava no sangue. Como se iniciará o processo revolucionário de 1905? Restabelecida a ordem, o zarismo restringiria o alcance das promessas. As leis fundamentais, Constituição, outorgadas em maio de 1906, proibiam a Assembleia de influir no orçamento e na política externa e mantinham o governo responsável apenas perante o czar, que teria o direito de dissolver a Duma. O processo de 1905 revelara a timidez política da burguesia e dos setores liberais. Mostrará que os operários isolados não teriam chances de enfrentar com êxito o Estado. Continua. A convergência dos camponeses e das nacionalidades não russas provara-se indispensável para derrubar o sistema. O processo de 1905 ainda criará a experiência dos sovietes. O mundo voltaria a ouvir falar destes órgãos de poder popular, Reis Filho, 1983. Bom, então a gente parte para a correção. Correção. A repressão czarista resultou em uma eficaz supressão da resistência da população, como revela a caricatura e as fontes já analisadas anteriormente. No entanto, as agitações populares e militares, como o caso dos amotinados do encouraçado Potemkin, teve algumas concessões, como a instituição da Constituição e da Assembleia, Parlamento. No entanto, com restrições substanciais impostas pelo czarismo, ou seja, uma aparência de monarquia constitucional. As leis fundamentais de 1906 limitavam o poder da Assembleia e a submetiam ao czar e à burguesia russa, além de setores liberais não assumiram um confronto com Nicolau II. Ainda que tenha havido um retrocesso diante do autoritarismo do Império Russo nos anos de 1905 a 1906, emergiram órgãos de poder popular, demonstrando que a voz coletiva dos trabalhadores, como os sovietes e outros segmentos da sociedade, poderiam desempenhar um papel relevante para o processo revolucionário russo. E aqui a seção aplicando, a gente vai ter uma questão. Leiam a questão, vou colocar aqui a leitura para vocês. Deem uma pausa no vídeo para tentar responder e depois observem a resposta e os apontamentos a respeito dessa questão, né? As alternativas, as opções incorretas e por que elas são incorretas. Então não esqueçam, vocês devem controlar o tempo desse vídeo conforme sua necessidade. Vamos testar? A Revolução Socialista na Rússia, em 1917, foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX, uma vez que derrubou o regime czarista e estabeleceu o socialismo no país. Sobre o contexto sociopolítico anterior à Revolução, analise as afirmativas a seguir. Vestibular. A maior parte da população estava no campo, submetida a condições de trabalho muito precárias devido a um sistema fundiário concentrado. Segunda, a indústria e o setor financeiro se desenvolveram muito ao longo do século XIX e se tornaram a base de uma forte burguesia nacional. Terceira, a Igreja Ortodoxa mantinha forte influência sobre a elite aristocrática e era um dos pilares ideológicos do regime monárquico. Quarta, no decorrer do século XIX, o operariado russo tornou-se a principal oposição ao regime monárquico através de uma sólida rede de sindicatos e partidos. Estão corretas somente as afirmativas A e segunda. B, segunda e terceira.
C, e terceira. D, e quarta. E, terceira e quarta. Vestibular. Correção. Bom, então perceberam, né? A nossa inteligência artificial aqui, ainda não é tão perfeita. Então, I seria né, a primeira questão e a terceira questão. Então aí você tem que somente a alternativa C é a correta. Mas vamos lá, continuando aí com essa leitura. Correção. Estão corretas somente as afirmativas C, e terceira. Segunda incorreta. A Rússia foi tardia em seu processo de industrialização. Apenas no século XIX a monarquia russa começou a dar seus primeiros passos, 3 séculos depois da Revolução Industrial Inglesa. Quarta incorreta. O único partido operário a se formar na Rússia no século XIX foi o Pozdri, que mais tarde fragmentou-se em 2 vertentes, os bolcheviques e os mencheviques. Ideologicamente contra o governo, o Pozdri foi perseguido pela monarquia. Agora, finalizando a aula, o que aprendemos hoje? Elaboramos hipóteses sobre a Revolução Russa a partir do contexto pré-revolucionário. Compusemos argumentos sobre as condições políticas, econômicas e sociais da Rússia czarista, tendo em vista os seus desdobramentos. Então, encerramos por aqui essa aula.